Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula de como ler e interpretar Forest Plot. Me falam se vocês me ouvem, por gentileza, só para eu saber se o som tá bom. E clica no aviãozinho aí, vai avisar os seus amigos que a gente está fazendo essa live, tá? Kleber Ferrarese, que legal que você está aqui, obrigado. Boa noite, Andressa. Me falam se vocês me ouvem, por favor. Sim, beleza, Júnior, obrigado. Só preciso saber isso. Eu vou esperar 3 minutinhos pra gente começar, tá bom? Doutora Flávia, gente, eu te devo uma live, né? A gente tem que combinar, desculpa. Gisele, minha prima dos Estados Unidos. Legal. Boa noite, pessoal, pra todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou... Ah, a tia Marisa tá aí. Ei, Marisa. E a Lígia, hein, Marisa? Fiquei sabendo hoje... Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo aí, tá bom? Eu vou esperar 2 minutos, tá? E a gente começa. Show. Se todo mundo seguiu o que eu pedi, ó, Luiz da Venezuela. Que bom que você tá aqui, Luiz. Que legal. Pessoal, queridos amigos, esses slides que estão nessa live estão lá na minha bio, tá? Então, algumas pessoas buscaram o material e o material está lá, tá bom? O material está lá para quem quiser. Vocês vão ter exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês em PDF. E vocês podem usar como anotação, se quiser usar para dar aula, eu não me importo muito não. Tá bom? Vou esperar mais 1 minutinho. A gente está com 200 pessoas na live já. E aí a gente começa. Você quer dar boa noite para todo mundo dela? Vem cá. É porque eles estão vendo a tela lá do papai. Vem cá, vamos lá. Dá boa noite. Oi. Mostra a janelinha. Ih, tá faltando dente aqui. Dá boa noite pra todo mundo que eu vou começar minha aula. Boa noite. E você tem que se inscrever no canal do papai. Tem que se inscrever no canal do papai. É isso aí mesmo. Legal, pessoal. Boa noite pra todo mundo. O Evaldo, meu professor de tênis. Evaldo, que saudade sua. Depois você me manda uma mensagem pra gente bater uma bola, cara. Eu tô sem bater bola desde janeiro. Tá bom? Tô com saudade. Josemir, meu amigo. Legal, a gente já tá na hora de começar, tá? Vamos, porque a gente tem muito conteúdo legal. Atenção, hoje eu vou mostrar, minha intenção hoje é que, eu não sei quanto tempo eu vou gastar para mostrar isso para vocês. Para algumas pessoas vai ser básico, para outras nem tanto. Então eu vou mostrar como ler e interpretar uma meta-análise e depois, em seguida... eu vou fazer uma live de pergunta e resposta até dar 10 horas, que é a hora que a live encerra, tá bom? Eu vou direto ao ponto, tá bom? E essa live aqui serve para quem quer fazer pesquisa, para quem quer aprender outras coisas, para quem é clínico, etc. Mas principalmente para os clínicos aprenderem. Vou dar um pequeno spoiler já de cara aqui. Semana que vem, a gente não sabe o dia ainda, eu vou lançar o curso de revisões sistemáticas e meta-análises online, tá? Então, quem tiver interesse de aprender a fazer uma revisão sistemática, fica de olho aqui no Instagram, que a gente vai anunciar por aqui, tá bom? Eu não tenho certeza que dia que vai ser, mas é na semana que vem, tá bom? Vamos começar. Olha, eu vou virar meu slide para lá, eu vou tirar os comentários, tá? Se vocês me permitem. Para ficar bem legal para vocês aí. Beleza? Vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal. Talvez eu vou ter que segurar o celular com a mão, mas eu vou mandando bala aqui, tá bom? Vamos começar do básico. O que é uma revisão sistemática, pessoal? Revisão sistemática é um método de sumarizar artigos já existentes. Então, por exemplo, você quer saber se... Vamos continuar sempre falando do Covid aqui. Se corticoide funciona para o tratamento de Covid. E vamos supor que nós temos 4 estudos de corticoide, tá? Alguns são a favor, outros são contra. Como é que evidência que eu vou? O melhor lugar é fazer através de uma meta-análise, tá? Então, vou tentar fazer uma live bem técnica. Desculpa, era para ter passado o slide aqui, bem técnica. E basicamente, todo gráfico de meta-análise vai ter essa cruzinha aqui, ó. Essa cruz de baixo para cima, tá? Vou botar meu mouse ali. Aqui tem uma cruzinha, tá? Essa linha do meio é o que a gente chama de linha da hipótese nula. Grava bem isso, tá? Se qualquer coisa encostar nessa linha da hipótese nula, significa que não há diferença entre os grupos, ou seja, houve um empate no jogo.
tá? E aqui embaixo é a linha da escala estatística do gráfico, tá? E essas coisas mudam dependendo do tipo de meta-análise que você está lendo, tá? Todo gráfico de meta-análise também vai conter a seguinte informação. De um lado do gráfico, esse gráfico é chamado de forest plot, o gráfico de floresta. Nessa linha de baixo aqui, ele sempre vai estar um tratamento contra o outro. Então, a favor do tratamento A, a favor do tratamento B. Por exemplo, de um lado corticoide, do outro lado placebo. Então, se as figuras ficarem para o lado de cá, provavelmente o placebo está ganhando. Se as figuras ficarem para o lado de lá, o corticoide está ganhando. Tá? Então, e o autor pode colocar no lado que ele quiser, tá? Então é importante você ler a linha da hipótese nula e saber que lado que está o tratamento de interesse que você quer. Aqui em cima vai estar o nome do teste estatístico, é o que eu chamei de nome da estimativa do efeito. Então pode estar lá, por exemplo, média das diferenças, pode estar média das diferenças padronizada, pode ter o famoso odds ratio, ou likelihood ratio, ou risco relativo, pode ter um monte de coisa. Eu vou dar 3 exemplos de verdade sobre isso, tá? Para vocês poderem fixar o conteúdo. E aqui é a modalidade que a gente calculou a meta-análise. E existem só 2 formas de calcular uma meta-análise, o que a gente chama de efeitos fixos ou efeitos aleatórios, tá? Então um chama Fixed Effects e o outro chama Random Effects. Eu já vou adiantar, gente, que em 2020 as meta-análises, praticamente 100% delas não usam efeito fixo, ela só usa aleatório e eu posso explicar depois por quê. Mas enquanto clínico você não tem que se preocupar muito com isso não. Agora começa a mudar tudo. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Só existe 2 possibilidades de número aqui embaixo. Embaixo da trave, embaixo da linha da hipótese nula, tem um número 0 aqui, tá? Pode estar escrito 0, pode estar escrito 1. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar nota é que se o teste aqui em cima for baseado em diferença, atenção, olha só, vai estar um número 0 aqui, tá? Então, e por que é 0, tá? Olha bem isso aqui chama hipótese nula, significa que não há efeito, não há efeito. Então eu vou fazer a seguinte hipótese aqui para vocês. Deixa eu virar para mim aqui, eu tô de óculos. Vamos supor que eu faço um tratamento, o Josemir está aqui assistindo essa live, Léo versus Josemir para pacientes com dor lombar. Vamos supor que meus pacientes melhoraram 6 pontos de dor. Eles tinham 10 pontos de dor e tiveram alta com 4 pontos de dor, tá? E o Josemir, os pacientes dele tinham 9,5 pontos de dor e eles também perderam 6 pontos de dor. Eles tiveram alta com 3,5 de dor. Então, eu melhorei meus pacientes em média 6 pontos e o Josemir melhorou também 6 pontos. Então, vocês vão considerar que é um empate. Por quê? Porque 6 menos 6 é igual a 0. E é por isso que todo teste estatístico baseado em diferença, você vai procurar um número 0 dentro do intervalo de confiança, tá? Grava isso aí. Se for diferença, é 0. Pode ser que em vez de ter escrito 0, está escrito razão. Vou usar de novo o exemplo do Josemir, tá bom? Leonardo, meus pacientes tiveram uma melhora média de 6 pontos, Josemir teve de 6 pontos. Mas ao invés de a gente fazer uma estatística baseada em diferença, a gente fez em razão, a gente dividiu um pelo outro. 6 dividido por 6 dá 1. Então aqui só tem 2 possibilidades, ou vai estar um número 1 ou vai estar um número 0. Se tiver um número 1, o teste estatístico foi baseado em razão. Se tiver 0, igual está no slide aqui, ó, se tiver 0, ele é baseado em diferença, tá? Mas a interpretação é a mesma. Se pegar na trave, não houve diferença entre os grupos, ou não houve diferença no odds ratio, não houve diferença em nada. Então vamos seguir mais um pouquinho. Então, de novo, 0 para diferença, 1 para razão ou ratio, tá? Ratio é a palavra razão ou divisão, se vocês quiserem. Basicamente, o gráfico da meta-análise não está pronto aí ainda, a meta-análise não está aí ainda, tá? Ela pode aparecer uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Então, vocês podem ver que tem 3 quadradinhos com os intervalos de confiança do lado do tratamento A e um do lado do tratamento B.
parece que o tratamento A é melhor. Parece, tá? E o que cada símbolo aí significa? Vamos lá. Cada desse aqui é um estudo individual, tá? Então, cada um desse, por exemplo, é um ensaio controlado aleatorizado. Então, existiam 4 ensaios aleatorizados que compararam A com B. Cada símbolo desse usou um ensaio clínico diferente, tá? Agora, olha que legal. O quadradinho é a média das diferenças, é a estimativa do efeito, é o melhor número que o estudo conseguiu atribuir, tá? E esses palitinhos aqui que eu botei aqui, ó, esse palitinho aqui é o intervalo de confiança a 95%, que é uma estimativa da incerteza ao redor dessa média no mundo real. Então, o que eu gosto de explicar sempre é assim, ó, esse quadradinho aqui é o resultado do estudo. O intervalo de confiança é o mundo está dentro desse intervalo de confiança. Ou seja, se eu repetir esse estudo múltiplas vezes, o número que eu vou achar no meu estudo, por exemplo, vamos supor que esse estudo tem 100 pessoas e um médico atendendo todo mundo. Vamos supor que eu troque esse médico por outro médico e troque essas 100 pacientes por outros 100 pacientes. O número que o novo estudo vai achar é algum número dentro desse intervalo de números aqui, em 95% das vezes, tá? Então, como a gente faz análise estatística para extrapolar o dado para outras pessoas, eu tenho que inferir esses números. Então, baseado na variabilidade dos meus estudos, dos meus dados, o computador gera um intervalo de confiança para mim. Então, grava. O resultado do estudo é o quadradinho e a variabilidade ao redor dessa média é o intervalo de confiança, 95%. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, fala assim, Léo, não faço a menor ideia do que é o intervalo de confiança 95%, tem um artigo espetacular no Brazilian Journal of Physical Therapy, escrito pelo meu colega Luiz Carlos Espanhol Jr., que vale muito a pena ler e vocês vão aprender bastante. Se vocês quiserem, depois eu coloco um link lá para vocês acessarem o paper, tá? Agora, eu simplesmente circulei 2 dos 4 estudos. E eu não sei se vocês conseguem perceber a amplitude do intervalo de confiança desse estudo aqui é menor do que desse aqui, ó. Olha como é que o tamanho da amplitude do intervalo de confiança aqui é maior do que esse estudo aqui. O que isso sugere? Isso sugere que o estudo que está riscado em amarelo, ele é menor em termos de amostra do que o estudo em vermelho. E por que, Léo? É porque na fórmula matemática do cálculo do intervalo de confiança, você tem uma relação inversamente proporcional. Quanto mais sujeitos você tiver na amostra, menor a sua incerteza estatística. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos sujeitos eu tenho na minha amostra, maior a minha incerteza estatística. Ah, prof. Léo, então é por isso que você gosta de estudo grande, né? Você fica tirando sarro dos estudos pequenos aqui no Instagram. É exatamente por isso. Porque quando eu tenho um estudo grande, eu tenho menos incerteza ao redor da amostra. Eu tenho mais confiança que o número real está dentro daquele intervalo de confiança. Quando que eu não preciso gerar intervalo de confiança? Quando eu testo todas as pessoas que existem no mundo. Por exemplo, quando eu faço um censo populacional, eu não preciso calcular intervalo de confiança, porque eu peguei todas as pessoas, então não há dúvida sobre aquela estimativa de efeito. Só que no mundo real isso não acontece. Tá? Em estatística, eu pego uma amostra, um pedaço da população e faço uma inferência estatística para as outras pessoas. Sendo assim, eu confio muito mais nesse estudo aqui do ponto de vista de precisão estatística do que esse, tá bom? Espero que tenha ficado claro, depois a gente pode tirar dúvida, tá? Segunda informação, o estudo vermelho, vocês podem perceber que ele não toca a linha da hipótese nula. Tá? Então pode olhar que os intervalos de confiança não tocam a hipótese nula. Eu botei 0 ou 1 aqui porque a interpretação é a mesma. Quando o intervalo de confiança não toca a linha da hipótese nula, isso significa que ele tem uma diferença estatisticamente significante. Quando ele toca a linha da hipótese nula, por exemplo, o estudo amarelo,
eu vou dizer que não há diferença entre os grupos. Aquele aqui é o famoso ganhou, mas não levou. Eu vou afirmar que na média, no mundo real, vai haver um empate. Então, mesmo se tocar só a pontinha do intervalo de confiança, eu decreto empate. Eu só decreto vitória quando não toca a linha da hipótese nula. Então, por exemplo, esse estudo aqui, ele é estatisticamente significante, esse aqui é estatisticamente significante, esse não é e esse é. Tá bom? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Agora eu vou mostrar a meta-análise. Esse quadradinho vermelho, que é chamado de diamante, tá? Ele é a representação gráfica da média ponderada dos 4 estudos acima. Então, olha o que está acontecendo. A estimativa combinada do efeito é a média desses 4 caras ponderada, tá? Os pesos não são o mesmo, os estudos aqui não têm o mesmo peso. É como se ele desse pesos diferentes para cada estudo e aí ele estimasse o efeito. Vocês podem perceber, eu vou aqui ó, do lado de cá, tem um outro sinalzinho aqui, ó. O meio do losango é a média das diferenças da meta-análise e as pontas do losango é o intervalo de confiança 95% da meta-análise. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Vocês podem perceber, espero que esteja com um foco bom, agora melhorou. Vocês podem perceber que o losango está do lado do tratamento A, não toca a linha da hipótese nula. Então, o que você afirma aí agora? A primeira afirmação é que o tratamento A é melhor do que o tratamento B. Pronto. Não existe dúvida. Por quê? Porque a meta-análise ficou inteira do lado do tratamento A sem tocar a linha da hipótese nula. Tá bom? Então, é estatisticamente significante que o tratamento A é melhor do que o B, apesar desse estudo que fala que é empate e apesar desse estudo falando que o B ganhou. Na média, nós vamos acreditar que o tratamento A é o campeão. Tá? E lembrando, as pontas do diamante não tocam, tá? Mas vamos supor que toque, tá? Vamos supor que toque. Quer ver, ó? Vamos supor que aconteça isso aqui, ó. Vamos supor que na hora que eu tirei a média, o que aconteceu na prática foi isso. O losango toca a linha do zero. Então você fala que não há diferença estatisticamente significante entre os grupos e você fala que na média o A é igual ao B, tá bom? Porque o losango toca a linha da hipótese nula. E sempre que tocar a linha da hipótese nula, não há diferença estatisticamente significante entre os grupos, tá bom? Quem é mineirinho igual eu e quem gosta de futebol igual eu, gosta de uma banda que chama Skank, tá? E no Skank tem uma música que chama Bola na Trave e Não Altera o Placar. A música chama É Uma Partida de Futebol. E eu gosto de ensinar assim, ó, falar, ó, bateu na trave, houve empate. Não bateu na trave, alguém ganhou. Tá bom? Agora eu vou tentar dar exemplos para vocês. Eu provavelmente vou ter que segurar isso na mão. Existem basicamente 3 formas de vocês interpretarem gráficos de meta-análise. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora, porque existem desfechos contínuos e categóricos, existem formas diferentes de expressar uma meta-análise, e aqui há muita gente se embola. Eu vou dar o exemplo mais simples e mais comum. O desfecho é contínuo, por exemplo. O que é um desfecho contínuo? Por exemplo, uma escala de dor de 0 a 10 é considerada contínua. E eu vou medir a diferença entre os grupos, tá? O exemplo que eu vou utilizar é uma meta-análise publicada na JAMA Internal Medicine há alguns anos atrás, 2016, que era sobre o uso de opioide para dor lombar, tá bom? É uma systematic review com meta-análise do meu querido orientador, professor Chris Marr, e basicamente esse gráfico aqui, ó, eu puxei direto da JAMA, e você fala, Léo, não vou enxergar nada, não, mas eu ampliei ele aqui para vocês, e nós vamos mostrar o gráfico de meta-análise. Eu vou segurar o celular com a mão aqui agora, porque ele estava num suporte, eu espero que eu não trema muito a mão para ficar fácil para vocês, tá? Porque eu quero que vocês acompanhem de fato o que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é nunca apavorem na hora de ler um gráfico, tá? Porque olha aqui, olha o tamanho da criança, tá? Aí você vai falar assim, Léo, tem um monte de losango aqui.
Porque o cara que é tão talentoso, o cara que fez esse estudo, que ele colocou várias meta-análises no mesmo gráfico. Agora, olha que legal aqui, ó. Notem a parte de baixo do gráfico. Ele está falando que ele mediu por média das diferenças. Então, a linha da hipótese nula tem o número 0 lá, igual eu expliquei para vocês. Tá bom? Toda a meta-análise costuma vir com os dados aqui do lado. Então, um cara que entende de estatística, ele nem precisa olhar para cá, ele olha só para cá. Aliás, muitas pessoas gostam mais de olhar para os números do que para os gráficos. Mas pro clínico, o gráfico é muito intuitivo, tá? Ele é muito intuitivo. O gráfico aqui tá meio virado de ponta cabeça, pode ver que em cima ele colocou assim, a favor do opioide. Opa, deixa eu dar um foco aqui. A favor do opioide e a favor do placebo, tá? E vocês podem perceber, galera, que a maioria das... Opa, acho que eu vou cair e voltei. A maioria das estimativas de efeito não tocam a linha da hipótese nula. Então, se você quiser ir direto a uma conclusão, você pode falar, opa, a meta-análise não está tocando a linha do 0 em nenhuma situação, então o opioide é melhor do que placebo. Você pode fazer essa afirmação? Pode fazer essa afirmação, não está errado não. Mas é bom entender tudo que tem no gráfico, tá? Basicamente, aqui no gráfico você tem as comparações, então é no curto prazo usando esse tipo de desenho, outro curto prazo usando um outro tipo de desenho de estudo, prazo intermediário. Então a primeira conclusão que a gente tem é que não tem estudos que compararam opioide no longo prazo, tá? E aqui do lado, como é droga, esse cara ainda botou as doses do medicamento. E por que ele botou as doses do medicamento? Que você pode ter uma hipótese que eu acho que é plausível, que quanto maior a dose, menos dor o cara tem. Então, eles colocaram tudo junto, mas ele pode ser que chegue um momento ele tenha que separar. Agora olha pra cá, ó. Não tenha medo dos números não, tá, gente? Coragem aqui, ó. Aqui são os dados do grupo opioide, aqui são os dados do grupo placebo. Então aqui está o nome do autor, por exemplo, esse Vosanger 2008, você vai seguindo essa linha aqui, ó, tá? O que ele tem ali? Ele tem a média, o desvio padrão e o número de sujeitos no grupo opioide, a média, o desvio padrão e o número de sujeitos no grupo controle, que é no grupo placebo, tá bom? De todos os estudos. E como aqui é a amostra de cada grupo, se você somar tudo, você pode ver que essa meta-análise tem 967 pessoas num grupo, 722 no outro. Ou seja, essa meta-análise tem cerca de 1.700 sujeitos. É como se você estivesse lendo um estudo de 1.700 sujeitos. E o legal é tomando diferentes doses da opioide e em diferentes pacientes. Então você aumenta a sua confiança na estimativa de efeito. O lado de cá, a última coluna, é a média das diferenças. E aí a galera surta aqui, mas olha como é que é fácil. Tá vendo aqui, ó, a média das diferenças é 5, ó, 5. Prof. Léo, por que é 5? Deixa eu voltar aqui. Opa, peraí. Aqui, ó, pronto. Estamos no jogo de novo. O grupo opioide teve alta com 35 pontos de dor. O grupo placebo teve 40 pontos de dor. 35 menos 40 dá 5. Tá vendo? O outro aqui do lado, ó, 35, 51. Se minha conta não tiver errado, vai dar 16. 34 e 40 vai dar 6 e assim por diante. Então, quem tinha medo de meta-análise caiu num erro brutal que nada mais é do que uma subtração simples não ajustada. A Belinha já está aprendendo a fazer subtração, ela não erraria esses números aqui não. E ela tem 6 anos de idade. E tem uns marmanjos aí que tem medo disso. Voltei. Mas além disso, e aí não dá para fazer na mão de cabeça, o computador gerou os intervalos de confiança 95%. Tá? Então a primeira estimativa que vocês podem ver, ó, que é o 5, ó, a diferença foi 5 pontos a favor do opioide, e a média e o intervalo de confiança variou de menos 12,8 a 2,8. Isso é um conjunto de números. Então, como um número começou negativo e o outro foi positivo, é porque o 0 está lá dentro do intervalo de confiança. Pode olhar aqui, ó, que esse primeiro aqui é a representação gráfica daqueles números. Pegou na trave. Então, o ensaio clínico número 1 não é estatisticamente significante. O segundo ensaio clínico, olha só, o 0 está fora do intervalo de confiança. Ele varia de menos 23 a menos 9. Pode olhar lá, ó, o intervalo está fora.
E aí assim por diante. Na hora que você soma essa parada toda, o que você estava vendo em números lá, agora volta naquela minha primeira aula. Você está vendo, na verdade, um monte de representação gráfica. E o losanguinho aqui, ó, vamos ver se a minha marcação vai para lá, que são os pesos, eu vou falar dos pesos daqui a pouco. E o losanguinho vem aqui absoluto, ó, sem tocar a linha do zero. E aí o fabricante de opioide fica felizão da vida, falando, olha, opioide é bom para paciente com dor de coluna, tá bom? O que é o peso, pessoal? O peso é o seguinte, deixa eu voltar aqui, uma marcação de peso. Oh, caramba, desculpa aqui, pessoal, errei. Segurar o celular e dar aula é um horror. Esse aqui é o seguinte, a meta-análise ela vai dar maior peso para os maiores estudos, enquanto maior a amostra, menos peso o estudo tem. Quanto maior a amostra, mais peso o estudo tem, desculpa. E quanto menor a amostra, menos peso o estudo tem. Ou, quando você olha aqui para os desvios padrão, quanto menor o desvio padrão, mais peso a meta-análise tem. Então isso aqui tem a ver, pessoal, com precisão estatística, tá? Então quanto maior o peso aqui, na maioria esmagadora das vezes ele vai bater com o tamanho amostral. Em alguns casos ele vai ter a ver com o desvio padrão. Então se tiver um desvio padrão pequenininho, provavelmente ele vai dar. Aí você fala assim, beleza, Léo, o opioide ganhou, então eu devo prescrever opioide para meus pacientes? Muita calma nessa hora, porque até agora a gente falou quem ganhou o jogo, mas pode ser que o placar não vale a pena utilizar. Então vamos lá, ó. Agora nós vamos ver o resultado da meta-análise. Aqui estão todos aqueles estudos. Como eu falei para vocês, tem 967 sujeitos no opioide, 722 no placebo. E a média ponderada é de 12,4 pontos a favor do opioide, com intervalo de confiança variando de 16 a 8, tá? 16,9, 17 pontos a 8 pontos. Eu vou arredondar aqui para vocês. Aí, meus amigos, deixa eu virar aqui para a tela para mim, espera um pouquinho. Deixa eu virar para mim aqui agora. Você e o seu paciente tem que fazer esse julgamento. Se eu tomar o opioide, deixa eu ver aqui de novo, eu vou ter, em média, 12 pontos de dor a menos do que se eu tomasse um placebo. Ou seja, um opioide, um Tramal, um Tilex, ele é 12% melhor do que um remédio de mentira, tá? Isso é clinicamente importante? Cabe ao paciente e ao médico que vai prescrever julgar isso. Na média é isso. E se você olhar os resultados dos estudos, tem estudo que achou muito menos do que 12. Olha aqui, ó. Tem estudo que achou 5, 6, 12, 21, 29, 19. Assim, ó, o estudo que achou a maior diferença ali tinha 24. Quem quiser, baixou o material, vocês conseguem ler lá. Então, assim, o melhor cenário, o estudo achou 24, mas na hora que você tirar a média de tudo, você fala assim, o melhor cenário é 17%. 17% começa a parecer clinicamente relevante. Mas lembra que é só uma parte das pessoas, porque o mundo não está naquela ponta do intervalo de confiança, o mundo está meio que na média. Tá? Se você quiser um número arredondo, a partir de 20 pontos, a partir de 20% é considerado clinicamente importante, tá? E pode ter paciente que melhora só 8 pontos numa escala de 0 a 100, tá? Vai ter gente que fala assim, não, mas então eu vou prescrever essa droga por esses 12%. E aí nós temos que lembrar de outras coisas. Custo, risco de o cara ficar viciado em opioide, risco de um monte de efeito colateral, de sonolência, de mau humor e por aí vai, tá bom? De addiction, né, do cara ficar viciado e tudo. E existem casos até de suicídio, de outras coisas. O médico e o paciente juntos têm que fazer uma decisão compartilhada do que vale a pena ou não fazer o uso desse opioide, entendeu? Nós não estamos falando de um pós-operatório que o cara está urrando de dor. Nós estamos falando de dor lombar, tá? Quer ver agora? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse tipo de meta-análise. Aqui embaixo, agora vocês podem perceber que o peso foi até 51,9, porque esse autor ele dividiu em
enrichment design e non-enrichment design, que eu nem vou entrar nesse tópico aqui agora. Quando você faz o efeito médio mesmo, é essa meta-análise aqui, ó. Ele tem uma meta-análise aqui, outra aqui, e tem uma meta-análise que é a média das duas, tá? Na verdade, na média, opioide é 10% melhor. E o intervalo de confiança varia de 12,8 a 7,4. Honestamente falando, e aí no longo prazo, essa diferença, tá ruim aqui o ângulo do meu celular, eu peço desculpa para vocês, mas vocês têm o material aí. No longo prazo a diferença é de 8%, 8 pontos, tá? Então vamos lá. Se fosse comigo eu tomava? Eu não tomava, sabe por quê? A maioria dos tratamentos conservadores para dor lombar é mais ou menos isso, é algo entre 10% e 20%. Então, se o cara, sem querer puxar sardinha para minha profissão, se o cara for fazer fisioterapia com um cara bom, a melhora média de pacientes que vão fazer tratamentos de fisioterapia para dor lombar, seguindo as diretrizes certinha, é algo entre 10% a 20% acima de placebo. Ou seja, sem o cara botar remédio na boca, sem ter efeito colateral, sem custar muito caro e por aí vai, tá? Então, na minha opinião, o opioide ganhou, parabéns, mas é um efeito bem mequetrefe, principalmente levando em consideração que há outras opções de tratamento no mercado. Tem hora que não há, e aí o que tem que fazer é isso, né? Beleza. Agora, nós vamos começar a piorar as coisas aqui, vai ficar mais difícil um pouquinho, tá? Agora, nós não vamos usar a média das diferenças, nós vamos usar a Standardized Mean Difference, que é a média das diferenças padronizadas, tá? Por que que eu uso média das diferenças padronizadas? E vocês vão ver isso toda hora. Quem está começando no mundo da pesquisa agora adora falar do tal do efeito, tamanho de efeito. E geralmente eles querem falar isso. Na verdade, qualquer coisa é tamanho de efeito. Por que que muitas meta-análises você tem que usar a média das diferenças padronizada? Então alguém anota aí num pedaço de papel aí, é o seguinte. Pode ser que eu faça um ensaio clínico e meço dor numa escala de 0 a 10, por exemplo. E a Marisa Mancini, professora da FMG que estava aí no início da live, eu não sei se está mais, e se for eu vou morrer de orgulho, ela mediu dor, em vez de medir de 0 a 10 ou 0 a 100, ela resolveu criar uma escala de 0 a 20. A Marisa falou, vou inventar uma escala, em vez de eu medir de 0 a 10, eu vou medir de 0 a 20. E o Josemir, meu colega, também falou, eu não vou medir isso, eu vou medir de 0 a 14. Então 14 é o máximo de dor que eu tenho, 0 é o mínimo de dor que eu tenho. Então todos nós 0 nenhuma dor, mas o meu ponto é 100, o meu ponto máximo é 100, o ponto máximo da Marisa é 20, o ponto máximo do Josemir é 14. Só para complicar a vida da gente, que pesquisador adora fazer isso. Aí, meu irmão, você tem que calcular a diferença levando em consideração o tamanho das escalas. Você pode perguntar assim para mim, Léo, eu não posso fazer uma regra de 3 e medir tudo por média das diferenças? Pode, sim, você pode sim. Mas a Cochrane não gosta disso. Alguns estatísticos falam, olha, você pode fazer, mas não é bem assim não. O melhor é você fazer isso. E qual que é o problema disso? É que você vai ter que normalizar usando uma unidade única. E geralmente o que os programas de meta-análise faz é estimar a diferença usando unidades de desvio padrão. E desvio padrão é foda de interpretar, esse aqui é o problema, tá? Então eu vou mostrar ali na prática uma meta-análise, e aí eu vou explicar, e aí eu vou tentar explicar para vocês como é que você interpreta em unidade de desvio padrão, tá bom? Vou virar aqui o slide. O exemplo é de uma revisão da Cochrane, Rehabilitation After Lumbar Disc Surgery. Esse cara aqui sou eu. Tá, o segundo autor. Essa foi a primeira revisão Cochrane que eu fiz na minha vida. Na verdade foi a segunda, porque essa revisão já foi atualizada 2 vezes. E essa é a segunda, é a terceira edição dessa revisão da Cochrane. Mas eu participei das 2 últimas atualizações, tá? Então vamos lá, aqui tem uma meta-análise menor, tá? Uma meta-análise menor, você pode ver que é a mesma coisa, tá? Tem os nomes dos autores ali no canto de cá. O número de sujeitos e a média de desvio padrão dos 2 grupos, tá? Olha para cá o gráfico da meta-análise. Aqui está escrito difference, e toda vez que está escrito difference tem um 0 aqui para cá. Aqui está favors no treatment, favor exercise. Vocês podem perceber que a maioria das bolinhas verdes estão do lado do exercise e a meta-análise também está do lado do exercise e não toca a linha da hipótese nula.
Então, se você for preguiçoso, você bate o olho aqui, ou quiser fazer uma análise rápida, você fala assim, ó, exercício é melhor do que nada em pacientes que fazem cirurgia de coluna, tá? Você já afirma assim. Agora, olha que legal esse estudo aqui, ó. Primeira coisa que a gente observa, tem um estudo muito pequeno aqui, um com 9 sujeitos do lado e 11 do outro. É um estudo com 20 sujeitos. O maior estudo dessa meta-análise é esse aqui, ó, 37 de um lado e 40 do outro, tá? Mas vocês podem ver que os números estão parecendo meio estranhos. Olha aqui, ó. Esse cara aqui era 18 e 30. E esse aqui, ó, 4.1 e 0,82. O que, se eu não tiver com a memória ruim, esse estudo aqui mediu de 0 a 100 e esse cara aqui mediu de 0 a 10. E esse cara também mediu de 0 a 10, de 0 a 100. E esse de 0 a 100. E é só por causa desse bendito aqui a gente tem que fazer um SMD, tá? Então a maioria dos estudos mediu de 0 a 10, 0 a 100, desculpa. E esse segundo estudo aqui mediu de 0 a 10. Então o que a gente fez? Agora não é conta mais da Bela não, que eu falei aqui, ó. 18 menos 30, se fosse mean difference ia dar 12. Mas olha o que acontece lá do lado de lá. A diferença é de 1,52 unidades de desvio padrão. Então a vida começa a virar um inferno aqui agora, porque você está falando de uma standardized mean difference e não de uma mean difference, tá? Você está falando da média das diferenças padronizadas. E aqui tem os intervalos de confiança de cada estudo, tá? Essa meta-análise, deixa eu ver como é que está aqui aqui está o resultado, eu já marquei aqui para vocês. Deixa eu ver qual que é a minha próxima marcação. Ah, tá aqui, ó. O total de sujeitos tem 153 sujeitos que fizeram o tratamento, 119 que fizeram o controle, tá? Tem uma meta-análise aí de 270 sujeitos, 272 para ser preciso aqui, tá? O gráfico não toca e o efeito deu de 0,9 unidades de desvio padrão e o intervalo de confiança varia de 1,55 unidades de desvio padrão até 0,24. E como tem sinal negativo nos dois, o 0 está fora do intervalo de confiança, não toca, então você fala o seguinte, exercício ganhou, tá? Beleza. Aí você fica puto, você fala assim, cara, o SMD é um inferno, porque é unidade de desvio padrão. Eu não sei muito bem como resolver esse problema, tá? Então, assim, muito cuidado com esse negócio do Standardized Mean Difference. Mas agora eu vou dar um benchmark para vocês. Se o seu estudo tiver um efeito de 0,3 para baixo, o efeito é pequeno. De 0,3 a 0,8 é moderado e acima de 0,8 é considerado grande, tá? Então, baseado nesse estudo, que a nossa média das diferenças é 0,9 unidades de padrão, você pode recomendar com certeza absoluta que todos os pacientes que fizerem cirurgia de hérnia discal deveriam fazer terapia por exercício ao invés de não fazer nada, tá bom? Vamos seguir, que o tempo está voando. E agora com dado categórico. Para quem não sabe o que é dado categórico, pode ser, por exemplo, morte. Morreu ou não morreu, teve alta ou não teve alta, e por aí vai. O exemplo que nós vamos utilizar... eu adoro esse exemplo, olha. São programas coordenados de retorno ao trabalho de trabalhadores que estavam afastados, tá? Isso é uma revisão da Cochrane também. E vamos direto ao ponto, olha que legal. Como é categórico, olha aqui embaixo que legal, ó, duas coisas. Primeiro, tá escrito risk ratio. Risk ratio também é conhecido como relative risk, ou risco relativo, ou razão de risco, tá? Olha aqui embaixo, o 1 está aqui embaixo. Porque se tiver escrito ratio lá, tem que estar escrito 1 aqui embaixo. Então agora nós estamos trabalhando com outro tipo de estimativa estatística. Olha o tamanho desse intervalo de confiança aqui, desse primeiro estudo. Eu marquei de propósito. Olha o tamanho desse troço. E isso aconteceu porque o estudo é pequeno comparado com os demais estudos. Então você tem uma baita de uma incerteza. Ele é desde milagroso por um lado até uma porcaria por outro, tá? Na verdade, se tiver para o lado de cá é um tratamento usual e o tratamento de interesse é esse aqui. Vocês já deu para perceber que as meta-análises todas tocam a linha do zero, ou seja, não há diferença, o tal do programa do cara aí não funciona muito bem não, tá? Ele não foi muito feliz não, tá? Ali é o nome do teste, tá? Deixa eu ver onde que tem marcação aqui. Olha esse estudo aqui que legal, ó. Então a gente tinha um estudo amarelo, opa, deixa eu voltar aqui.
Você tinha um estudo amarelo que era gigante. Espera um pouquinho, pessoal. Vai com calma, Léo. Aqui tem um estudo pequenininho, que o intervalo de confiança é maluco. Esse tipo de estudo, para mim, é até antiético, de tão pequeno que é. Ele não resolve nada. Olha o tamanho desse cara aqui. É um intervalo de confiança que você tem que até aproximar a câmera. E olha que legal, ele é o primeiro estudo. Ele tem 345 sujeitos de um lado. Mentira, ele tem muito mais, porque aqui é soma, 310 e 345, ele tem 600 e tanto de um lado e 600 e tanto do outro, tá? Porque agora não é média e desvio padrão mais, é quantas pessoas participaram e quantas pessoas voltaram ao trabalho, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, tá ali embaixo. E aqui é o que eu falei, tá? Então geralmente é assim, ó, tinha 36 pessoas no grupo tal, 33 não voltaram ao trabalho e 3 voltaram. E aqui eram 17, 2 voltaram. E assim por diante. Então você vê que as diferenças não são muito importantes. Tá? Agora aqui, olha aqui, ó. 79 voltou e 120 do outro lado voltou do lado do usual practice. Olha que engraçado. Então não toca a linha do zero. Foi o único estudo que deu diferença estatisticamente significante. Detalhe para o lado do grupo controle. O grupo intervenção não ganhou em nenhuma hipótese, ó, nenhuma situação. O grupo intervenção funcionou, o grupo controle ganhou ou a bola bateu na trave. Aqui são as estimativas do risco ratio, né, do risk ratio, e agora você procura no intervalo de confiança o número 1. Tá? Então, olha, de 0,14 a 4,19, aqui é um intervalo de números. Então, se você começar a somar aqui 0,14, 0,15, 0,2, 0,3, 1, 1,5, 2, até dar 4,19. Então, sempre que tiver o número 1 aqui dentro, a diferença não é estatisticamente significante. Então, por exemplo, o único caso que esse segundo cara aqui, o 1 está fora do intervalo de confiança, o que é maravilhoso. E aí, no gráfico, ele mostra que a bola não pegou na trave. Tá bom? Eu acho que era isso. Tá? E a meta-análise, a gente já viu. Não, agora, se a bola pegou na trave, eu sugiro que vocês nem façam interpretação, porque houve empate, então dane-se esses números aqui. O que significa, na média, é que um grupo tem o mesmo resultado do outro e você faz aquilo que você acha melhor ou que é mais barato. Tá? Na meta-análise de longo prazo aqui, essa é uma meta-análise gigante, ó. 1.930 sujeitos e 1.800 e tanto, quer dizer, uma meta-análise de quase 4.000 sujeitos, também não detectou diferença. Pode ver que os estudos são enormes e os intervalos de confiança e as médias estão simplesmente brincando de um lado e do outro na trave. Tá? Então, não houve nenhuma diferença. Tá? E a meta-análise do Very Long Term, lá para trás, é uma meta-análise de cerca de 900 pessoas, talvez um pouquinho mais. Também, olha lá, 1.02. Ih, Léo, quase, hein? Tem uns loucão que chamam isso aqui de tendência significante estatística. Esquece isso, tá? Se o cara falar isso com você foge dele. Bateu na trave, gente, não entrou, não é gol, tá bom? Perdeu, empatou, já era. Tá bom? E aqui os pesos de novo, tá? Pode olhar que aquele estudo Michuruco, primeiro lá, tem só 3% de peso na meta-análise, e os outros estudos que são maiores, que têm maior precisão, têm um maior peso na meta-análise. Bom, de conteúdo era isso, queria agradecer, vou abrir para comentários agora para vocês, e aí vocês vão fazer o comentário que vocês quiserem. Deixa eu botar aqui no suporte, espero que vocês tenham gostado, pessoal. É basicamente assim que você lê uma meta-análise. Eu vou deixar essa aula salva no IGTV por alguns dias. Tem alguma dúvida, pessoal? Vou virar aqui para mim. Se tiver alguma dúvida é agora. E eu vou abrir agora para qualquer dúvida de revisão sistemática que vocês quiserem fazer, tá bom? Lembrando, semana que vem a gente abre as inscrições do primeiro curso de revisão sistemáticas e meta-análise, como fazer isso, e aí vocês podem procurar aqui. A Carla Malaguti, minha irmã, falou assim: Léo, se os estudos usaram o mesmo instrumento, eu não preciso usar a média padronizada, certo? Certo. Se todo mundo usou o mesmo instrumento, você usa a média das diferenças. Se os estudos mensuraram o mesmo desfecho de formas diferentes, você usa a média das diferenças padronizada. Exatamente isso. Perfeito. Tá?
Bel, nossa, que sobrenome difícil, Bel. Ótima aula. O forest plot deve ser feito para cada desfecho avaliado. Não é para cada desfecho, não, Bel. É para cada pergunta Picot, tá? Você vai ter que separar em comparações. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho opioide versus placebo para dor. Aí tem uma meta-análise, isso que você falou. Opioide versus placebo para incapacidade. É outra meta-análise. Mas eu posso ter opioide A versus opioide B. Eu posso estar comparando dois opioides. Na verdade, a resposta correta para você, Bel, é que para cada comparação que houver numa revisão sistemática, você tem uma meta-análise diferente. O que me dá muita loucura, quando eu vejo as pessoas não fazendo meta-análise direito, o cara tem uma conclusão de uma revisão sistemática. O cara fala, qual que é a conclusão da sua revisão sistemática? As nossas da Cochrane, que não são muito grandes, a gente tem 15 conclusões. Porque pode ser que um tratamento seja bom para dor, mas não seja bom para retorno ao trabalho. Agora no Covid, por exemplo, tem medicamento, por exemplo, retroviral, que ele não previne mortalidade. Mas ele te dá alta alguns dias antes. Então as pessoas que não morrem têm alta antes daquelas que, infelizmente foram a óbito. Então, numa doença que o cara fica 30 dias na UTI, 20 dias na UTI, se você reduz 5, por exemplo, usando o Remdesivir, por exemplo, é uma ótima. E meta-análise é que achou isso, tá bom? Obrigado para quem gostou. Eu vou colocar o link do paper do Luiz Espanhol, da Lucila, minha esposa, também para vocês no Stories, assim que eu acabar essa live. O Leandro pediu para eu explicar sobre o teste do I ao quadrado. Tem gente comentando sobre a minha camiseta. Minha camiseta é sobre viés de confirmação. É coisa de nerd, não liga não. O teste do I ao quadrado, ele vai estimar a heterogeneidade estatística dos números da meta-análise. Porque vamos combinar. Quando você faz uma revisão sistemática, cada estudo ali é um grupo de pessoas diferentes, é um grupo de terapeutas diferentes e a intervenção nunca é exatamente igual à outra. Então, por exemplo, lá no de opioide, vamos supor que um daqueles estudos foi idoso, tá? Então a população inteira era de idoso e os outros eram de adultos jovens. Isso pode gerar uma resposta diferente nas pessoas. Por exemplo, vacina, o que parece que está acontecendo, como qualquer outra vacina, que essa vacina não vai funcionar muito bem para idoso, tão bem quanto para adulto. Mas se a gente imunizar os adultos, a gente acaba com a pandemia. Se o I ao quadrado ele der muito alto, o número ali em percentual der muito alto, por exemplo, der 90%, significa que você tem que ficar de olho e você sempre vai ter que fazer a meta-análise usando efeito aleatório, ou você vai ter que considerar, talvez até tirar aquele estudo da meta-análise, porque ele está poluindo o resultado inteiro, tá? E aí você teria que fazer algumas análises de sensibilidade. Aquele teste basicamente é para ver a heterogeneidade. Se a heterogeneidade estiver abaixo de 50%, você nem esquenta a cabeça. Se tiver acima de 50%, eu sugiro fortemente que, além de usar efeito aleatório, você brincar de tirar e colocar o estudo de volta e ver se o resultado da meta-análise muda ou não. Isso não é picaretagem, isso chama-se sensitivity analysis. E aí você pode decidir se você vai usar isso ou não, tá bom? O valor, eu já perguntei o valor do curso. Nós não sabemos ainda o valor do curso, entre essas várias coisas, tá? É mais ou menos o mesmo valor dos cursos presenciais. Depois você pode me chamar no direct que eu te mostro. Léo, o Michel Cerqueira, lá do Nordeste, um colega meu de rede social, né? Pediu para eu explicar efeito Random Effect e Fixed Effect. É fácil. Os efeitos fixos, eles são utilizados quando a heterogeneidade é muito baixa. Tá? Então, quando a heterogeneidade está de 30 para baixo, você usa Fixed Effect. O Random Effect, você vai usar quando a heterogeneidade está alta. Para cima de 50%, você vai para Random Effect. Só que olha o que é, todo mundo chegou a uma conclusão óbvia. Quando a heterogeneidade é baixa, o Fixed Effect e o Random Effect dão o mesmo valor. Quando a heterogeneidade é alta, o Random Effect é melhor. Então, o que está todo mundo fazendo na prática? A Cochrane mandou fazer isso. Use Random Effect para todo mundo, entendeu? Então, assim, vou explicar de novo. O Fixed Effect ele só funciona se a heterogeneidade for baixa.
O random effect vai funcionar se a heterogeneidade for alta. Mas se a heterogeneidade for alta, o fixed effect e o random effect é igual. Então todo mundo usa random. Eu só uso random, eu nem uso, tá? Qual o programa que eu uso? Eu uso um programa RevMan porque eu sou autor Cochrane, mas existem vários outros programas como o R, existe o Comprehensive Meta-Analysis e por aí, tá? Caetano pergunta, Léo, qual média que eu uso? Você usa a média das reavaliações, tá? Tem gente que pega o pré e o pós e faz, e o pré e o pós e subtrai um pelo outro, mas você não precisa fazer isso. Você geralmente fala assim, olha, após o tratamento eu pego a média no pós-tratamento. Média, desvio padrão e o N, tá? Léo, como eu interpreto gráficos de revisões de estudos diagnósticos? Putz, isso aqui eu não vou conseguir explicar isso agora para você, mas é mais ou menos a mesma coisa. Vai ter a linha da hipótese nula lá bonitinho. Se o likelihood ratio, o odds ratio, o relative risk tiver um lá dentro, não é estatisticamente significante. Se tiver fora, é estatisticamente significante. Aí você tem que olhar a magnitude do hazard ratio, odds ratio, likelihood ratio e aí pronto, tá bom? Eu vou botar o paper do Luiz Carlos em espanhol para vocês assim que eu terminar a live no meus stories, tá? Então coloca lá. Ô Léo, e meta-regressão? O que é meta-regressão? Meta-regressão é uma análise de regressão dentro de uma meta-análise, tá? Então ela vai, por exemplo, fazer um ajuste estatístico, por exemplo, eu vi lá o uso de opioide, mas eu quero saber ajustado pela idade. A meta-regressão vai fazer isso para você. Então, além de informar aquilo tudo, eu tenho que informar a média de idade nos dois grupos. A meta-regressão faz isso para você, tá? Então, é uma forma de dar um up multivariado na análise. É pouco utilizado e porque é difícil fazer, entendeu? Você não vai ter todos os dados na mão. Lembrando que a meta-análise está pegando dados dos outros. Então nem sempre você tem os números para fazer isso. Mas basicamente é isso. Então, por exemplo, eu quero ver o efeito de 2 drogas por câncer de pulmão e eu quero levar em consideração se eles são tabagistas ou não. Então eu faço uma meta-regression. A estimativa que der lá, ela está ajustando para os fumantes e não fumantes. Tá bom? Quando vai ser o curso? Semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai lançar. É um curso gigante, pessoal. Ficou muito maior do que a gente imaginava. Ele ficou muito maior do que o presencial. O curso presencial era de 3 dias. A gente vai ter aula ao vivo, vai ter extra. É um curso que vai ensinar você a sair da página em branco, página 0. Entendeu? Pegar o Word em branco e terminar escrevendo o paper, entendeu? Com análise estatística, como fazer busca em todas as bases de dados, usando todos os softwares assim, possíveis e imaginários, tá bom? É um doutorado num curso online, tá? Então acho que quem quer fazer, vale a pena. Eu já dei esse curso várias vezes presencial, então é um curso que está bem testado e da mesma forma que eu fiz o PBE, a gente fez o de Systematic Reviews, que muita gente já pedia e vai ser muito legal. Léo, porque as pessoas usam mais o efeito aleatório? Porque o efeito aleatório ele é ótimo para heterogeneidade alta e para heterogeneidade baixa ele tem exatamente o mesmo poder do fixo. Eu acredito que em alguns anos, Isis, Rezende, ninguém mais vai usar efeito fixo porque não faz sentido usar, tá? Pode usar? Tá errado? Não, não tá errado, mas todo mundo vai botar random effect, tá bom? Léo, observamos os forest plots em ensaios clínicos também. É verdade. Tem cara que agora está explicando o resultado em ensaio clínico de forma gráfica. É verdade, você interpreta igualzinho. Parâmetros prefeito bom ou ruim no SMD. SMD acima de 0,8 é grande, abaixo de 0,3 é baixo e de 0,3 a 0,8 é moderado. A Carlinha Malaguti fez uma pergunta foda aqui agora. Ela falou assim, olha, eu tenho vários ensaios clínicos, alguns deram em desfecho categórico e outros deram em desfecho contínuo. O que eu faço, Carlinha? Tem que separar as meta-análises, entendeu? Porque se a pessoa falar, por exemplo, número de dias de internação é um dado contínuo. Se a pessoa falar alta ou morte, é categórico. Então, assim, você me perguntou se você pode dicotomizar um desfecho contínuo.
Poder você pode, mas um estatístico vai te matar por isso. Isso é muito comum na fisioterapia. Carlinha é fisioterapeuta igual eu. E fisioterapeuta adora dicotomizar, categorizar efeito contínuo. Quando você pega uma escala contínua e tira mediana e categoriza, você perde muita precisão estatística. Tá? Então tem cara que fala que até é errado. Eu não diria que é errado. Eu diria que você perde precisão estatística. Eu, nesse caso, eu expressaria em 2 meta-análises. Se for um trial apenas que é categórico, eu faço a meta-análise de todo mundo e boto. Além disso, tem esse trial aqui que mediu de forma categórica, o resultado é tal. Parte dos resultados de uma revisão sistemática, pessoal, são descritivos, eles não aparecem em meta-análise. Tá? Então, você não vai ter meta-análise, nenhuma revisão sistemática vai ter 100% de meta-análise lá dentro. Tá bom? Ó, ele falou assim, o resultado final da meta-análise de risk ratio, o resultado é tal, e você botou, se o intervalo de confiança cruzou 1 no risk ratio, não está a interpretação. A interpretação é que não houve diferença entre os grupos e o risco de estar de um lado ou de outro é o mesmo. Tá? Simples assim, entendeu? Léo, o curso de revisão vai ensinar passo a passo de como rodar o programa de estatística de meta-análise? Vai. Vai ter encontro ao vivo comigo? Também vai. A cada 3 semanas, a ideia é vocês fazerem a revisão durante o curso. Entendeu? Então, vocês vão ter aulas ao vivo comigo para tirar dúvidas. Eu tiro dúvida por escrito todo dia na plataforma. E eu dou passo a passo que eu vou te entregar um número assim, como que extrai o dado, como é que bota, como é que faz, como é que imprime e põe no PDF. Entendeu? Essa é a minha promessa para vocês, tá? Eu vou ensinar você a fazer uma revisão tipo da Cochrane, seguindo os padrões da Cochrane, saindo do zero. E é óbvio, meta-análise é uma parte do curso, né? O pessoal fica empolgado com a de meta-análise. E a meta-análise é apenas uma pequena parte do curso, tá? Um monte de gente tá perguntando de preço, pessoal. O preço é muito mais barato do que vocês imaginam e o valor que você vai receber é muito maior do que você tá pagando, tá? Porque vai ter cara que ficou um doutorado inteiro para aprender isso e na hora que você olhar o valor, você vai dar gargalhada. Léo, existe algum caso onde a significância é menor do que 20 pontos pode ser considerada como relevante? Claro que sim, Luiz. Claro que sim. A Lucila dá esse exemplo direto. Um atleta olímpico, se ele melhorar a performance dele em 4%, ele pode ser a diferença entre não ganhar medalha e ganhar medalha de ouro. Por isso que eu falo, queridos amigos, que quem interpreta o tamanho de efeito é você, e não é o paciente e o técnico, e o médico, e o físio, e o dentista, e não o pesquisador. Esse negócio de 20 é porque a galera adora um benchmark, um ponto de corte, e aí as pessoas usam o que quer. Pessoal, eu preciso desligar, tá bom? Porque senão o Instagram corta a gente, entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado bastante, porque o Instagram corta com 1 hora de live. Fiquem de olho aqui no Instagram. Semana que vem nós vamos falar de meta-análise de novo. Vou entrevistar uma pessoa que ganha dinheiro fazendo a meta-análise. Como a meta-análise, uma revisão sistemática pode ajudar no mercado de trabalho, com a minha ex-aluna Patrícia Parreira. Ela tem uma história muito legal e a gente vai conversar com isso. Então, se eu não tenho enganado, quarta ou quinta-feira a gente tem uma live também. E semana que vem tem curso de revisões temáticas e meta-análise para quem tiver interesse, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus aí. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Você falou que não ficou data?